Você se ofende com seu pastor? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Marcos 14, 27, para nós estar refletindo. Amém? Então diz assim, Marcos 14, 27. E disse-lhe Jesus, todos vós essa noite vos escandalizei e em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Amém? Então, o que eu quero estar comentando com vocês para a nossa reflexão é: temos que se fortalecer espiritualmente, mas podemos depender do nosso pastor. Amém? Então, no caso ali eu li errado, aqui esqueci o não. Não podemos depender só do pastor. Amém? Então nós temos que ter uma vida com Deus, nós temos que ter uma vida espiritual, nós temos que estar na igreja, nós temos que buscar pela presença do Senhor. Amém? O nosso pastor, ele faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Muitas vezes jejuamos, oramos, fazemos algo para Deus diante da ordem do pastor. Conheci muitas pessoas nessa caminhada minha com Cristo, que se o pastor fala, vamos jejuar, a pessoa jejua. Se o pastor fala, vamos orar, a pessoa ora. Então, tipo assim, não ficar nessa dependência, a gente ter uma vida com Cristo, porque a gente precisa estar jejuando para quebrar a carne, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar indo na igreja, não dependendo, né, do pastor, amém? Mas ele é o nosso suporte que temos que sempre ir até quando precisamos, mas não é isso que vai determinar nosso caminhar com Deus. Então, sempre que nós estivermos na dificuldade, de todos os sentidos, a gente chega no nosso pastor, se abre, o jogo com ele. Se ele vai ajudar, a gente não sabe, porque às vezes a gente fica com raiva, não me ajudou, mas às vezes não é o momento dele ajudar. Deus, ele faz na hora certa, no momento certo que é para ser. Às vezes a gente como carne, a gente como humano, a gente fica triste, a gente fica bravo. Mas eu pedi ajuda para o pastor, tal coisa, ele não me ajudou, mas era tempo. Ele é usado por Deus também. Se Deus não tocou nele, se Deus não deu condição para ele, porque não era para ajudar. Então a gente tem que entender esses sinais e aguardar no Senhor e não ficar com raiva no caso do pastor. Amém? Essa palavra eu entendo como o pastor é humano, pode ser ferido com a permissão de Deus. Então, o que essa palavra? O que eu quero dizer é que o pastor, ele é muito usado, então a gente pode ser ferido pelo pastor, mas é Deus, né, usando de alguma maneira, porque às vezes pode acontecer, não sei, dele falar alguma coisa que Deus não mandou, não sei se existe isso, mas se existir, é com a permissão de Deus, e Deus, ele vai dar entendimento, ele vai, né, no momento oportuno, ele vai explicar, amém? E isso não pode nos tirar da presença de Deus. E tudo que a gente passar com o nosso pastor e tal, a gente não pode sair da presença de Deus. A gente tem que viver aquilo. Eu já passei lutas e lutas com os meus pastores. Já trabalhei com muitos. Então eu falo para você que não é fácil. Não é fácil concordância, não é fácil, porque a gente tem muito orgulho, a gente quer do jeito da gente, a gente tem ideias, mas a gente tem que entrar na onda do pastor, por isso que ele é pastor e nós somos ovelha. Um dia, quando nós for pastor, aí nós vamos fazer do nosso jeito, na direção de Deus, lógico, mas hoje é ele que é o pastor e ele está na direção e nós temos que acatar. Nem sempre o que nós pensamos e o que nós queremos vai ser de acordo com o que é o pastor. Pode ser direcionado por Deus? Pode, mas aí o nosso papel é orar, buscar o momento certo de agir e pôr em prática aquilo que nós sentimos. Amém? O inimigo sabe com que a queda dele pode nos perder muitos. Então, o inimigo sabe que atingindo o nosso pastor, ele vai atingir muitas famílias, muitas pessoas que ele está orando por aquelas pessoas. E eu convido a nós fazer um clamor por esses nossos pastores. Eu convido você a orar pelo seu pastor, pelos seus irmãos, por tudo. Eu sei que você pode estar fazendo isso, mas eu estou falando para aquela pessoa que não faz. Às vezes a pessoa está aí, ela não faz isso, não tem hábito, mas procure ter esse hábito. Porque vai ajudar não só o pastor, com a ajuda que você está dando na oração para o pastor, está ajudando as pessoas que o pastor está orando. Então é uma corrente, nós somos galhos, né? Um puxa o outro e tal, e a nossa raiz é Cristo. Amém? Então fica com essa palavra, com essa reflexão e te agradeço e Deus abençoe.